pegando esse gancho aí que você está falando, né, que as escolas estão trazendo pessoas de fora, tal, a gente sabe a diferença do nativo para o não nativo. O nativo é aquele que vem de fora, que tem a língua, que nasceu, que sabe falar a língua. Quais são as vantagens e as desvantagens disso? Para um aluno, no caso. Para um aluno, é muito legal, todo mundo pergunta. Eu diria o seguinte, vou começar respondendo assim. Toda escola de inglês gosta de ter um professor nativo no quadro lá de professores por uma questão meramente comercial, né? Isso não quer dizer que esse professor não possa ser excelente, né? Não tenha dúvidas disso. Mas é preciso esclarecer algumas coisas, né? Um professor nativo, não é porque uma pessoa é nativa que ela possa ensinar a língua, né? A gente é nativo do português e talvez a gente não seja muito indicado para ensinar português, né? Mas, quais são? Vou começar pelas vantagens de um professor nativo. É a questão cultural, é a questão de pronúncia, obviamente é muito interessante por vários aspectos, né? Mas eu diria que a partir de até certo nível de proficiência do aluno, ter um professor brasileiro pode ajudar mais. Porque o professor brasileiro ele é a prova viva do que o que ele está fazendo ali dá certo. Ele é fluente em inglês, ele é independente na língua. Ele passou pelo processo todo, coisa que o professor nativo não passou, né? Obviamente que ele pode ser muito estudado e aprender todo o processo, mas existe sempre um conforto a mais e uma possibilidade de proximidade do professor brasileiro com o aluno brasileiro. E isso é muito importante, principalmente, como eu falei, nos primeiros níveis. Quando você passa de um certo nível, que você já é fluente na língua, mas está ainda estudando e aprendendo, até porque esse processo não acaba nunca, um professor nativo passa a ser interessante também, né? Só que é uma pergunta que a gente sempre tem, assim, essa briga, né? Eu acho que talvez você tem que saber se, no seu caso, né, caso a caso, o que seria melhor, né? Só que tudo isso vai depender do professor. Ou seja, não é todo professor nativo que é assim assado, não é todo professor brasileiro que é assim assado. Você tem que experimentar. Experimenta o professor A, o B, o C, o D, entendeu? E aí você vai conseguir encaixar e você que mesmo como aprendiz vai poder decidir se aquele professor, independentemente se for nativo ou não, é um bom professor para o seu caso, né? Então, mas é interessante isso, porque, como eu disse, muitas escolas gostam de ter um professor nativo como uma propaganda, uma forma de atrair alunos, né? Que muita gente pensa assim, pô, vou ter aula com um professor nativo, a aula vai ser muito melhor, eu vou aprender muito mais. Depende, né?